Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Bom, dentro dos assuntos que estamos discutindo, a violência escolar é um deles. E hoje a nossa reflexão será a partir desse assunto. Ressalto que será uma explicação bem sucinta para que a gente comece a se familiarizar com o assunto e possa discutir alguns recortes posteriormente. A princípio, eu trouxe o conceito de violência, né, para que a gente saiba o que é, e a partir desse conceito, a gente consiga pensar o que é violência escolar. Então, para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a violência é definida como o uso da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte e dano psicológico. Desenvolvimento prejudicado ou a própria privação, né? A violência ela pode ser classificada, tipificada. Claro, eu não trouxe todos os exemplos, mas trouxe 3 deles, né? Eu trouxe violência física, violência psicológica, violência por privação ou abandono. Por quê? Eu trouxe apenas esses 3. Porque eles são os tipos de violência que estão mais inseridos no nosso cotidiano. Claro, existe a violência sexual, a violência moral, que também está muito presente. Mas eu tive que trazer de uma forma mais resumida, então trouxe apenas esses 3 exemplos. Então, agora, sabendo o conceito de violência, tendo uma ideia básica sobre o que é violência, eu faço 2 questionamentos para vocês. Vocês estão sendo bons observadores, né? Quais são os tipos de violências mais comuns na escola? Alguém saberia me dizer? Sabendo que existem tipos de violência e que elas estão aí inseridas no nosso cotidiano, nas nossas relações, nos diferentes espaços em que estamos inseridos. Bom, assim como a tipificação da violência, a violência na escola, ela também é tipificada, né? Existem alguns tipos de violência que são refletidos a partir do racismo, a partir do cyberbullying, do bullying. Lembrando que o cyberbullying é uma extensão do bullying, né? E todos esses exemplos, eles estão interligados, né? Todo tipo de violência está conectado um ao outro, porque a violência verbal é uma prévia da violência física, por exemplo. Enfim, podemos exercitar o nosso imaginário e entender ou imaginar como pode acontecer o ciclo da violência. E aí, dentro do contexto escolar, como eu tinha mencionado há pouco, eu trouxe aí esses 3 exemplos e essa imagem que figura alguns tipos de violências também, né? Então, racismo, bullying, cyberbullying, tudo isso está incluso no contexto de violência escolar. Mas, lembrando, não se limitam apenas a estes 3 tipos, existem outros, que nós vamos discutir posteriormente. E agora, deslocando o nosso pensamento, sabendo já o conceito e todos os tipos de violência e imaginando um contexto um contexto escolar, né? Eu trago aí uma possibilidade de reflexão entre violência, indivíduo, sociedade, não necessariamente nessa ordem, mas para que a gente consiga entender de que forma esses 3 recortes eles estão ocupando o mesmo espaço, né? Então, a violência, além de expressar relações sociais de dominação e exploração, né? Já estudamos, já discutimos e refletimos sobre dominação e exploração, então vocês já podem ter uma ideia
já tem uma perspectiva de como isso está inserido ou de que forma isso se mistura aí à violência. Então, a violência ela pode expressar, né, as nossas relações, né? Ela existe num contexto aí de preconceito, de autoritarismo, sobretudo de poder. E um exemplo disso é esse trazido aí pelo Gilberto Velho, né, de um dos títulos dele, Violência e Cidadania, em que ele diz que formas de ocupação do espaço urbano pelas populações mais pobres revelam um aumento da violência nos vários âmbitos da vida social. As periferias urbanas, as favelas, os cortiços e outros tipos de ocupações clandestinas são o resultado de relações sociais marcadas por conflitos sociais não resolvidos, ou seja, todo contexto de violência também pode estar relacionado à classe social, né, e aos conflitos nos diferentes recortes da vida social. Para além disso, eu trouxe aí também alguns pensadores, né? Dois deles, Emile Durkheim e Pierre Bourdieu, né? São sociólogos que refletiram também sobre esse tema. Então, o que os estudiosos pensam sobre violência? Durkheim afirmou que a violência deveria ser analisada sob a perspectiva de fato social, né, decorrente de fatores como a desigualdade, condições financeiras e sociais, e o seu uso, ou seja, o uso da violência, provém da necessidade de poder que os indivíduos de uma determinada realidade exercem sobre outros. Então, a gente consegue facilmente correlacionar, né, a violência como uma extensão do poder, né, de que forma as pessoas exercem o poder. Normalmente, numa sociedade autoritária, ela parte aí da violência, né? Além do Durkheim, eu trouxe também Bourdieu, né? Que ele traz um conceito de violência simbólica. Tá, mas o que é violência simbólica? É um tipo de violência que foi, enfim, refletida e criada por esse sociólogo aí, em que o contexto, no caso, a violência, ela existe, mas não de uma forma propriamente dita, ou melhor, direta. Ela existe através de símbolos, né? A violência é vista como uma forma de coação que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja ela econômica, social ou simbólica, como afirma Bourdieu. Um exemplo de como isso se dá na escola, ou seja, um exemplo de uma violência simbólica no contexto escolar, é quando estudantes de determinadas regiões ou condições socioculturais marginalizadas, por falar de uma forma diferente, né, daquela que subentende-se como formal, não está sendo ali, ou melhor, não está sendo exercida, né, como da forma correta. Ou seja, algumas determinadas regiões possuem gírias específicas, que não são reconhecidas pela norma culta, por exemplo. São, fazem parte de uma linguagem informal. Então, sabendo agora de todo esse contexto que eu já familiarizei vocês com o que é violência e os tipos de violência escolar, de que forma ela pode acontecer, a exemplo disso aí é a violência simbólica, né? Eu queria propor para vocês uma atividade, né? Eu queria que vocês trouxessem um relato sobre a sua vivência ou a vivência de alguém próximo, e que vocês identificassem um tipo de violência, para que a gente consiga discutir isso numa próxima aula.
Então, por hoje é só. Ficamos hoje com um assunto de violência, precisamente violência escolar. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês, ainda que genericamente. Então, obrigada, galerinha, e até a próxima. Tchau, tchau.